Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, falando sobre o Barigui Rendimentos Imobiliários, fundo da VBI, um fundo que na minha visão está esquecido pelo mercado, esquecido, teve algumas mudanças há um tempo atrás, então isso meio que tirou os investidores deste fundo, a VBI comprou e da minha visão ela deixou ele meio de lado. Vamos ver como é que vai ser agora com essa incorporação que teve da CSHG, com a incorporação da Genial. Vamos ver se eles unificam os fundos, embora o Bari 11, comparado ao CVBI, HGCR, ele tem uma estratégia um pouco diferente, que é uma estratégia mais parecida com o CACRE, com o KCRE lá da Quineco, são os créditos pulverizados. Não vejo muito sentido juntar, mas quem sabe. Mas vamos lá, mais um mês acompanhando o Bari 11, relatório de abril, e não deixa de curtir o vídeo, beleza? Então bora pro relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de abril. Fundo aí com aquele mesmo patamar, mesmo visual dos outros fundos da CSHG. Panorama de mercado, pessoal, passa em branco porque a gente está em junho passando o panorama de abril, não faz muito sentido. Aqui, pessoal, a gente vê que o fundo vem sendo negociado com baita de um ágio. Se a gente for pegar na época do final de abril, 82, 18% de deságio. Vamos pegar hoje aqui, 75,11%. Tá mesmo parecido, 80, 17, 18, 17% aí de deságio, é bastante coisa. Pagou R$ 1 por cota, mais do que o mês passado, provavelmente em função da inflação de fevereiro. A gente, na verdade, acho que é bem essa a explicação mesmo, embora lá na tabela da DRE, como a gente vai ver, eles não coloquem o mês passado, mas é a explicação porque não teve nenhuma movimentação que justificasse um resultado tão grande, porque inclusive eles aumentaram a reserva, então o resultado foi bem maior do que o distribuído. O fundo hoje, PL 88,5 em CRI, 10% em fundo imobiliário. A parte de CRI aí é um yield de 10,1, tem um pouquinho de caixa. Eu acho que o caixa para fundo imobiliário de papel ele tem que ser praticamente zerado. Então ele está com uma reserva de 56, e hoje aqui está bem nessa linha aqui na sensibilidade, a carteira IPCA 11,11 de retorno, lembrando que não é o retorno dos seus dividendos, é o retorno da carteira em função da duration dela, tabela de sensibilidade, muito boa, né, assim, um baita de um retorno. Então aqui sobre as operações, eu acho que tá bom, deixa eu dar uma aumentada aqui. Bom, em relação ao relatório, como a gente já sabe, né, relatório novo, mês de maio aí o fundo pagou R$ 1, e olha só, 1,18 de resultado, que poderia distribuir, guardou 18 centavos aí, a reserva acumulada está muito tranquila, para o fundo manter esse patamar de 95 centavos, eu acho que esse de R$ 1 ele não deve manter, mas os 95 centavos sim. O fundo encerrou aí 98% no mês, com 98% do patrimônio alocado, a gente já falou aqui sobre essas alocações, todas as operações adimplentes. E sobre as movimentações da carteira, o fundo zerou duas exposições aqui em CRIs, o CRI 3E e o CRI-U. E aí, aqui é uma crítica que eu faço, eles poderiam colocar isso, quais foram as taxas, não as taxas de venda, mas principalmente as de compra. Porque a gente tem que ir lá na tabela olhar para ver qual que são as taxas. E se for uma soma com o ativo que ele já tinha, eles colocam na tabela a taxa ponderada, a taxa média. A gente não sabe qual foi a taxa de compra dessa. Então seria válido, viu? Se vocês estiverem assistindo Gestão da Pátria, coloquem as taxas, principalmente as taxas de compra, para a gente ter uma noção se o fundo está comprando ativos com uma taxa considerável boa, ou se tem algum problema, como foi a questão do HGCR lá, comprar um CRI com taxa de IPCA mais 6. Então as vendas foram de IPCA mais 7,5, essa aqui do yield CDI mais 4,5, e as compras eu fui buscar lá na tabela, o Cerati Magna, IPCA mais 9,3, IPCA mais 8,6 e IPCA mais 12. Ou seja, o que dá média é dá um pouquinho acima da taxa média de aquisição do fundo, que é uma boa, porque ele aumenta o carrego da carteira. Aqui é a performance do fundo. A gente vê aqui que o resultado foi muito forte por função da correção monetária. E aí o fundo gerou 18 centavos a mais do que distribuiu, guardou aí. Olha como a reserva subiu de 38 para 56, isso é muito bom, porque o fundo mantém previsibilidade nos próximos rendimentos e continua pagando muito, né? Se a gente for ver em relação ao preço que ele está, pagar R$ 1 e custar 75, tá pagando aí quase 1,13, 1,15 por mês, é muita coisa.
Aqui a distribuição por CRI, o maior aqui são os bares, né? Porque são créditos pulverizados. É o mesmo estilo do CACRE. Carteira de crédito aí, 1.657 contratos. É um pouco mais do que a do CACRE. Acho que o CACRE no último estava em 1.200, se eu não me engano. Ticket médio, 132 mil. Hoje está em 122 mil o ticket médio. A distribuição por LTV, grande parte aí do LTV entre 25% e 50%. Seria interessante eles fazerem que nem o CACRE, quando fazer um gráfico do ticket médio pelo LTV, ficaria bem bacana também. As taxas médias, né? O fundo tem um pouco de IGPM, IPCA grande parte, IGPM 25%. Eu acho que o IGPM também é o precificador desse fundo, tá? De jogar um pouco mais de risco do que a gente está acostumado, porque o IGPM ele tem muito mais volatilidade do que o IPCA. Aqui os CRIs que eu peguei, né, o Serrat Magna. E aqui outro ponto que eu acho que é de sugestão, como eles fizeram, se eu não me engano, no HGCR, colocar a ordem por participação no PL. A gente poderia ver aqui a participação do PL, os maiores aqui em cima, né, poderiam fazer isso, que nem fizeram com o HGCR. Acho que fica bacana. Aqui o Prevent Senior e o Socicam, os CRIs que foram comprados. A carteira de fundo imobiliário do Bari, RBRY, RCD, KNHY, CYCR, VGIP, Canip, CVBI Game. Então aqui com o fundo da casa, atualmente, né? Alocação de 10%, tá bem tranquilo. Acho que é mais uma posição de um caixa um pouco melhor remunerado que o fundo tem. E tem os rendimentos também dessa carteira. Beleza, pessoal? Mais um mês aí acompanhando o Bari, com um fundo que eu acho que ele ainda é subvalorizado pelo mercado, mas não é à toa. Ele tem um passado aí que faz com que ele tenha esse preço hoje, mas é algo para você ficar atento aí, que é um fundo de papel com baita do deságio ainda. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.